todos. Meu nome é Roberto Weber, eu sou produtor rural, sou engenheiro agrônomo, sou produtor rural no município de Guaíra e Terra Roxa. E nós fomos invadidos, a nossa área é uma das 18 áreas invadidas na região ali. Há 13 áreas invadidas em Guaíra e 5 áreas invadidas em Terra Roxa. A nossa é uma das 5 de Terra Roxa. E a invasão aconteceu em agosto de 2012, do ano passado agora. E de lá para cá, eu e minha esposa, nós começamos a estudar. A lavoura ficou em segundo plano, né? A gente foi tocando a lavoura e essa questão de índios, leis e invasões e FUNAI, e cada vez mais a gente tem estudado e cada vez mais a gente tem se assustado. Nós temos nos assustado com o poder que há por trás dessas instituições. A FUNAI é um órgão, é uma autarquia do governo federal, subordinada ao Ministério da Justiça, totalmente falida, totalmente corrompida, colocada a serviço das ONGs nacionais e estrangeiras. E a situação está desembocando no que nós estamos vendo aí. Então eu queria mostrar para vocês a situação, primeiramente de Guaíra ali, Terra Roxa, para entender, porque a gente fala 18 invasões, mas talvez não consegue clarear a visão. Aqui é o município de Guaíra, essa área azul, a sede do município, né? Aqui é a ponte Ayrton Senna, aqui tem um pedaço de Salto del Guairá, né? E aqui é a sede do município de Terra Roxa. A divisa do município é mais ou menos nessa linha aqui, ó. É uma linha seca. Então para cá é Guaíra, para cá é Terra Roxa. Aqui é a foz do rio Piquiri, que desemboca, e aqui é a Ilha Grande. A primeira invasão que aconteceu, ela foi aqui numa área que chama Mato do Quartel, do Exército, um posto uma companhia do Exército. E em 2006 houve essa invasão nesta área aqui. O Exército pegou e empurrou eles. Eles invadiram o Mato do Quartel, o quartel empurrou eles para debaixo de uma linha de transmissão e eles se acomodaram numa área que pertence a Itaipu, uma área da Itaipu. A Itaipu está em litígio, em demanda com eles, e desde aquela época. Então, essas 13 invasões, eles invadem e já colocam uma placa lá de aldeia. Mas não é aldeia, é invasão e entram na justiça. Em 2007, aí houve uma invasão numa fazenda chamada Fazenda Curupaí. Aqui nesse lugar, teria uma cidade real del Guairá, antigamente, mas ela não é antropologicamente, não é dos Guaranis, é de outra etnia. E eles fizeram uma invasão urbana nesse ponto aqui, dentro da cidade de Guaíra, que se chama ali na Vila Alta, perto do Campo. Em 2008 foi um ano mais tranquilo. Em 2009 eles fizeram uma outra invasão dentro de Guaíra também, num lugar chamado Mato do Jacaré aqui, que era uma mata pequena. Eles entraram nessa área. Em 2010 eles ampliaram a invasão, saíram daqui e invadiram uma área que é para sair num porto intermodal. Essa daqui é uma área da Mata Laranjeira, até eu sou arrendatário dessa área aqui. E eles invadiram um canto aqui que a fazenda, o proprietário tinha doado 17 hectares para construir um porto intermodal, que é para ser o segundo maior porto intermodal da América Latina, que iria integrar a ferrovia, que iria de Cascavel até Maracaju, com um porto hidroviário subindo o Rio Paraná, ligando o Tietê. É uma obra de 800 milhões de dólares. E eles invadiram especificamente essa área. Depois eles migraram para dentro da área dessa fazenda. Em 2011, eles ampliaram essa invasão, entraram nessa ponta da fazenda e daí invadiram uma área do Simeão Neves e uma área do seu Hermínio Pendrúsculo. E ampliaram a invasão nessa área aqui, perto do Mato do Jacaré, em cima de uma área de um senhor chamado Rubens. E entraram também numa área que seria
de uma pedreira antiga da mineração Andrés. Em 2012, desembocou nisso aí que os senhores estão vendo. Invadiram daí a nossa área, esse mato aqui seria nosso, nesse ponto aqui. Ampliaram a invasão em cima de uma área da Laura, invadiram uma área que pertence a Irriede, e tem duas novas invasões dessas aqui no fim do ano, de uma família Delay e de um senhor chamado Faiane. E aqui também invadiram uma área, duas áreas aqui, uma de 8 hectares e uma de 5 hectares. O quadro atual é esse aí, são 18 invasões, mostra bem a situação do município de Guaíra e a situação do município de Terra Roxa, no caso aqui. Tem mais ou menos 1.800 indígenas, a maioria paraguaios, né, de ascendência indígena, e que estão vindo lá do Paraguai, porque lá eles não têm direito a nada, não recebem nada. E aqui no Brasil, o cacique, no caso, que ele já faz uma invasão nova, isso é igual formiga. Ele amanhece um dia, resolve que ele quer virar cacique, está ali numa invasão, aí ele junta os parentes e invade outra área, e lá ele se torna cacique. Nessa situação, o pessoal da FUNAI já pega ele, carrega para lá, carrega para cá, arruma cartão cidadão, já passa dinheiro no caixa eletrônico, pega, cesta básica, recebem de 2 cestas por mês por família, e por aí vai. Nesses casos aqui, eles estão em 1.800 índios. E daí, só que uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: eles não afetam só os invadidos, eles roubam gado em volta, roubam material. Se encontrarem uma casa vazia, eles entram, depredam, se instalam, toda a vizinhança fica comprometida. Esse pessoal anda num raio de 5 km em volta, mexendo nas coisas dos outros, entendeu? E a lei às vezes é complicada, porque talvez os senhores achem, mas por que deixa entrar? Não é tão simples. Nós temos direitos e deveres, né? E o meu direito termina quando começa o direito do meu vizinho. O índio não é assim, ele não tem dever nenhum, o direito dele está acima do nosso direito. Se eles vierem na propriedade de qualquer um dos senhores, não precisa ser rural não, há 4 invasões urbanas também. Eles se instalam em 5, 6, se vocês tocam ele para fora, ele vai na Procuradoria Federal, da queixa, o procurador já aciona o juiz federal e eles voltam na área com a Polícia Federal escoltando eles com o giroflex ligado. Então é uma coisa muito grave. E podemos passar. Tá, essa era a questão de Guaíra. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão no Mato Grosso do Sul para vocês, que talvez alguns de vocês viajaram até Itacuru ou sabem mais a situação, têm conhecimento, têm propriedades, tocam e tal. Mas eu vou explicar a situação de uma outra forma. Esse é um mapa da região do Mato Grosso do Sul, feito pela FamaSul. Esse município aqui é Mundo Novo, aqui está o município de Eldorado, aqui está o município de Itaquiraí, Iguatemi, é mais ou menos esse contorno, Amambai, aqui tem Coronel Sapucaia, aqui é a divisa com o Paraguai, tá? Aqui é o município de Paranhos, aqui é o município de Sete Quedas, e aqui é Japorã, e aqui é Itacuru. Essas áreas em amarelo já são reservas constituídas, reservas antigas dos índios, né? Aqui em Amambai está aqui a sede do município, aqui tem uma logo na entrada, outra logo na saída. E aqui, no caso, a sede do município de Iguatemi, e aqui a sede do município de Itacuru. Aqui tem uma aldeia, um aldeamento antigo chamado Sossoró. Ela já é uma aldeia antiga. Aqui tem um rio que ele deságua no rio Iguatemi. Esse daqui é o rio Iguatemi. Nessa aldeia aqui, talvez os senhores tenham visto, apareceu bastante na televisão ultimamente,
Os índios daqui atravessaram o rio e quiseram invadir uma área aqui, uma área de um proprietário chamado Osmar Bonamigo, ele é de Cascavel. Ele, junto com os vizinhos e sindicato, e contratou uma empresa de segurança, cercaram os índios e prenderam eles num canto, numa área de mais ou menos uns 20 hectares da fazenda, não deixaram de sair dali. Aí ele chegou a federal, chegou o procurador, e vai, e tira, e não deixa entrar, tira para lá, não vai, e ficou essa encrenca. O juiz, e ele entrou com reintegração de posse. O juiz federal deu a reintegração, os índios teriam que sair. Aí os índios começaram uma conversa de que iam se matar, se suicidar. Aquela conversa foi parar na ONU. E lá na ONU já surgiu a conversa que 108 índios haviam se suicidado. E a ONU já pressionou a presidente com a questão de que estava morrendo índio, era um absurdo, e não sei o que, e papapá. A presidente mandou a FUNAI demarcar e resolver a questão, parar com aquilo. Só que a situação é a seguinte: em vez de 108 índios que teoricamente teriam se suicidado, a invasão era de apenas 42 índios, e nenhum índio se matou. E a FUNAI, em vez de área do Bonamigo, é uma área de mais ou menos 1.000 e poucos hectares. A FUNAI veio e demarcou 46 fazendas, que dá 41.700 hectares, para resolver aquela questão. Então essa bola aqui, ó, são 46 fazendas. Eles estão demarcando fazenda que teoricamente teriam que ver se tem urna funerária, se tem resquícios indígenas, se tem ossos de cemitério indígena. Atualmente eles vão na porteira da fazenda, tiram uma foto da placa da fazenda, batem um ponto de GPS e vão embora, e vem a ordem de demarcação pelo diário oficial. E o pessoal daí começou eles demarcaram, tem 90 dias para se defender dentro da FUNAI. Não adianta nada, porque quem julga é a própria FUNAI, mas você tem que fazer essa defesa, que vai custar em torno de R$80 por hectare, vai custar 3 milhões para esses agricultores aqui se defender. Em questão de juiz, antropólogo, tudo, e todo o processo que tem que ser. E depois tem que se defender na justiça, porque a FUNAI vai julgar que não é procedente. Quando eles foram atrás para investigar essa questão, que se chama Apeguá 1, eles descobriram que estavam em estudo mais duas demarcações. Ó. Essa daqui é a Apeguá 2, 77 mil hectares, e tem mais essa aqui, ó, a Apeguá 3, 88 mil hectares. E tem mais uma que não está no mapa aqui, Peganarau Moreira, que tem outro nome, e agora saiu, faz uns 15 dias, uma outra que engloba 7 municípios: Dourados, Juti, um pedaço de Aldinaíra, um pedaço de Laguna Carapá, e aqui para cá. Entenderam? Então essa é a questão que está fervendo no Mato Grosso do Sul. Olha as reservas que tem atualmente, o tamanho delas. E a FUNAI, nesses anos passados aí, era comum essas declarações de que estavam trazendo índio do Paraguai. A FUNAI está trazendo índio do Paraguai para invadir. E nós aqui, não era com a gente, então estamos tomando tempo agora da gravidade da situação e expondo aos senhores. Agora eu vou mostrar um pouco do povo. Esse senhor aqui é a única foto que eu consegui dele. O nome dele é Gilberto Azanha. Ele é fundador do CTI, Centro de Trabalho Indigenista. É uma das ONGs que estão contra nós. Ela foi fundada em 1979 e ela vem de lá para cá. Ele assume cargo na FUNAI, sai da FUNAI, faz contratos com a FUNAI, pega dinheiro lá do estrangeiro para mexer com índio aqui, pega dinheiro da Petrobras aqui para investigar índio do Peru, e fica nessa bagunça. Aí ele também, esse outro senhor aqui, esse
é uma eminência parda na questão. O nome dele é Paulo Maldos, ele é o secretário de articulação política da Secretaria-Geral da Presidência da República. Significa que ele fala para Dilma. Ele, de 91 a 2009, 18 anos, foi conselheiro político do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que é outra ONG terrível também para a nossa causa. É um braço da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, fundada em 1972, no tempo do regime militar. A CNBB criou essa ONG para quê? Para que ela desse um apoio para os índios, porque o governo militar começou uma política de integração do índio. O índio não era reconhecido para nada. Passou a integrar na sociedade, o governo militar planejou. E ela passou a apoiar. De uma altura para cá, ela virou nessa questão de apoiar invasões. E hoje é só o que eles fazem, apoiar invasões. É composta de padres e missionários e leigos. Mas não é o corpo central dos bispos e padres da Igreja Católica. É um ramo muito à esquerda, completamente ortodoxo, assim, um pessoal bem radical mesmo. Até se brinca que eles nem banho tomam. E esse senhor, 18 anos como conselheiro político, salta de uma ONG e passa a ser o secretário-geral da articulação política do gabinete da presidente. Então é uma coisa para vocês verem o tamanho do poder desse pessoal. Aqui tem uma outra foto dele numa reunião com o Raoni, né? Esse daqui é um índio de Chucaramãe, né? Da turma dos Caiapó. E está ele aqui. Esse senhor aqui é a única foto que eu consegui dele também, Ian Packer. Por que ele está aqui? Ele pertence à CPI, aquela do Gilberto Aslan. Esse pessoal, a questão de um mês atrás, a gente soube depois que eles tinham ido embora, mas chegou em Guaíra 2 vans com 12 pessoas. Havia 2 motoristas, 2 índios falando fluente inglês, uma tradutora do Acre e mais 7 pessoas. Eu consegui identificar 3 pessoas. Uma das 3 é esse rapaz aí. Ele pagou a conta de todos os 12 no hotel e pela cidade. Ian Packer. Ele é um aluno da USP. Ele nem é formado ainda, mas ele pertence àquela CPI do Gilberto Aslan. E eles trouxeram um pessoal estrangeiro em Guaíra para mexer. Uma das pessoas que estavam é essa mulher aqui, ó, Kari Marie Tredal Thorsen. Ela é norueguesa, da Noruega, e é antropóloga PhD. Ela é funcionária do governo da Noruega. O governo, ela trabalha por NORAD, é um braço do governo da Noruega para questões de países de terceiro mundo. Eu não sei o que essa senhora estava fazendo aqui, mas ela esteve em Guaíra e virou uma peregrinação dos índios lá conversando com esse pessoal. Outro rapaz que esteve lá são 3, o Ian Packer, a Kari Thorsen e outra pessoa que nós conseguimos identificar, esse homem aqui que está em cima desse cavalo aqui. O nome dele é Soren Walkoff. O Walkoff aqui é o sobrenome dele, Soren Walkoff. Ele é dinamarquês, da Dinamarca, e ele também é PhD formado em antropologia e trabalha para essa empresa aqui, Nordeco. Ela vem a ser Nordic Agency for Desenvolvement. Seria a agência nórdica para desenvolvimento e ecologia. Aqui está uma das coisas que a Nordeco faz. Tem experiências significativas que trabalham em conjunto com organizações e comunidades indígenas, compromete-se com documentação, mapeamento de territórios tradicionais e a prestar assistência técnica aos processos de demarcação e resolução de conflitos. Em associação com organizações locais, planejamento, projeto e oferece treinamento de líderes indígenas e apoio ao desenvolvimento organizacional. Agora, um outro mapa para vocês. Esse mapa aí, numa das
já tem 3 áreas em estudo, 2 em Guaíra e uma em Terra Roxa, que já veio uma turma da UEM, Universidade Estadual do Maringá, fazer estudos para assentar os índios. Eles nem estão estudando muito mais osso, urna, nada. Eles veem se o índio precisa, o índio sonhou que ali era o lugar dele, isso já está bastando para eles. Numa dessas aí, eles estavam naquela primeira área de 2006 que eu mostrei para vocês. Foram lá estudar. E o cacique de lá se chama Inácio Martins. É o pior de todas as invasões, é aquele rapaz. Ele é muito violento, é problemático. E o pessoal foi um dia, ele estava estudando e perguntando, e ele de certo não gostou das perguntas que o pessoal estava fazendo. Quando eles chegaram no outro dia lá, o pessoal da UEM, para seguir o estudo, eles estavam tudo pintado lá, de guerra, em flecha e tal. E ele falou: ó, vocês não vão fazer mais nada de estudo aqui. E deu esse papel para a mulher da UEM, com esse mapa aí. E falou: olha, aqui que a minha aldeia quer isso aqui. É isso aqui que você vai levar embora e tchau. E agora eu pergunto para os senhores: será que o índio tem capacidade de fazer um mapa desse? Eu acho que não. Eu acho que isso foi feito por alguma dessas organizações nacionais ou internacionais que têm interesses. Aqui esse mapa mostra o seguinte: ali está Guaíra, ó. Aqui está Marechal Rondon, Mercedes está aqui no meio. Aqui Pato Largado, Entre Rios, Santa Helena, Missal, Santa Terezinha de Itaipu, e vai até na usina. Entendeu? Não fomos nós que fizemos esse mapa, nós só pegamos ele. Aí essa mulher, o pessoal da prefeitura de Guaíra, em conversa com essa mulher da antropologia que estava assim, como é que estava o andamento, porque a FUNAI teria a obrigação de chegar no prefeito e anunciar. A primeira coisa para vir, a FUNAI, a primeira coisa que ela teria que vir aqui fazer um estudo, teria que chegar na prefeita e passar um documento falando: olha, nós estamos fazendo um estudo porque tem uma comunidade indígena aqui e nós vamos demarcar. Só que eles não fazem isso. Em Guaíra, o prefeito Fabiano, depois de muita insistência de exigir, de mandar documentos, tal, exigindo, eles agora em março apresentaram o papel. O estudo era de 2007 já. Já vai fazer quase 6 anos que estava o estudo pronto. E daí eles mostraram esse papel. Esse é o resto, a outra página do mapa. Terra indígena Tecorá Marangatu, que é o nome da invasão dele lá. E aqui está o emblema da FUNAI e aqui o emblema da UEM. E a minha apresentação termina aqui. Era isso aí, por enquanto. Obrigado. Boa tarde. Obrigada pela condição da gente estar aqui, apresentando, falando. Mas eu quero dizer para vocês que aqui nenhum dos dois são palestrantes. Nós somos iguais a vocês, só que a gente teve que estudar um pouco e cada vez que a gente, em função da invasão da terra do pai do Roberto, a gente foi cada vez achando mais coisas e cada vez nos assustando mais e juntando material, e fizemos esse folheto que vocês têm aí. Aí nesse folheto, até um pouco complicado, mas aí fala tudo, explica, mostra tudo, os problemas do país. E aqui o Roberto mostrou da nossa região, mas existem no resto do país muitos outros problemas. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que nós aqui só falamos a verdade, nós não precisamos inventar nada e nem queremos inventar nada. A verdade só já tem muitos efeitos, já tem muito material. Então a mentira é deles, é da FUNAI, são dos autodenominados índios, porque hoje mesmo na propriedade do pai do Roberto existia índio branco, negro, de tudo que é. Então eles se autodenominam índios. E é muito fácil isso, é só ir na FUNAI dizer eu sou índio. E eles dão um jeito de transformar em índio. Então a verdade que
vocês saibam disso. E é uma coisa que nós temos que levar mais à frente, ter isso como meta na vida da gente, no meu entendimento. Porque às vezes vocês não acham que vocês têm a verdade na mão, dizendo que vocês têm escritura? Eu tenho escritura na minha terra, não é? Todos vocês têm, nós também. Tem escritura da propriedade, tem escritura da casa, é a minha verdade. E eles dizem que não, isso daí não vale nada, porque o índio é antes disso. E a gente fica quieto e calado e aguentar isso, nós não podemos. Nós temos que nos movimentarmos, falar a verdade, que ela seja sempre repetida, porque existe até uma teoria, que é a teoria do espiral do medo, que quando a verdade acaba se escondendo, porque não quer não acha, tem até vergonha de ter que bater de frente com a mentira, de tão idiota, de tão absurda que é a mentira, e ela fica calada, e a mentira fica sendo repetida. Então, está errado. A mentira que eles estão repetindo e repetem muito, e nós acabamos, o resto da população, se não nós aqui, acabamos aceitando como uma verdade. Quando ouvem lá no Mato Grosso falar que existiu uma invasão indígena e que foram tiradas as pessoas de lá, aí aqui, a gente estando aqui, sentado na nossa escritura, na nossa verdade, a gente diz lá, mas lá é terra de índio, lá não tem jeito, acho que aquele povo tomou a terra dos índios mesmo. Não tomou, eles também têm escritura. Entendeu? Então a verdade deles é a nossa, mas a gente, quando é dos outros, tudo bem, o da gente não, né? Então, isso é muito importante vocês terem entendimento, certo? Então eu, devagar aqui, vou tentar mostrar para vocês o que foi acontecendo, né? O que vem acontecendo de um tempo para cá. Pode passar. Isso daqui, ó. O que os índios são autodeclarados, entendeu? Isso é o censo de 2010 que fala, são autodeclarados, significa que sejam índios. Em 91, 34% dos municípios com 294 mil habitantes. Em 2010, ó, que absurda a mudança. Essas bolinhas aqui têm a ver com a quantidade de índios em cada região. Olha em 91, olha em 2010, o mapa do Brasil. Isso é o censo 2010. Pode passar. Teve um aumento de 278%. É um absurdo. Não existe população que aumenta tanto assim. Ainda outra situação. Dentro de um site Contas Abertas, que mostra todas as contas do governo, fala que a FUNAI disse em 2008 que existiam 400 mil índios no país. Já o censo de 2010 achou 800. Então, de lá para cá, está acontecendo uma movimentação tão grande para que pessoas sejam registradas como índios sendo trazidos do Paraguai, da Bolívia, do Peru, Colômbia, até do México. Tá? Então, é como estão trazendo pessoas de fora porque não existe quantidade suficiente de índio para tudo que eles querem fazer e dizem que os índios precisam. Aqui é a nossa terra. Guaíra, Palotina, né? Olha aqui, ó. Guaíra em 91 não tinha uma bolinha. Em 91 tinham 11 índios em Guaíra, autodeclarados índios no censo de 91. No censo de 2010 eram 400, hoje são 1.500. Tá? Então eles crescem, um absurdo. Guaíra aqui, ó a Guaíra aqui já no censo de 2010, ó a bolinha como é que tá. Ó o Mundo Novo, como aumentaram as bolinhas. Vocês entenderam? Olha como também o resto daqui, ó, há uma movimentação. Olha aqui o Mato Grosso. Existe essa situação de que aqui é muito melhor viver, porque aqui existe esse monte de bolsas que o governo dá para as pessoas, que não são
capazes de trabalhar, né, dá para dizer assim, e eles vêm para cá. E o que acontece? A FUNAI, eles chegam aqui, a FUNAI dá uma certidão de nascimento para eles. Tá? Hoje até estou sem o slide da certidão de nascimento, mas eles nascem aqui com 30 anos. E se dizem nascidos numa região que nunca houve nem uma oca, que já não é mais oca, é casa de índio, né? Nunca houve. Se você busca no Google Earth, busca 2003, não existia nada. Ele disse que nasceu ali há 30 anos. Deve ter brotado no chão. E todos eles ali de Guaíra falam a mesma coisa. Nasci lá onde? Lá, não sabe nem onde é. Mas eles são orientados para falar isso. Tá? Pode passar. Pode passar. Essa é a situação hoje. Então, seriam 817 mil índios, tá? Autodeclarados, né? Não são índios, na verdade. Eles estão parte na área urbana e parte na área rural. São 505 terras indígenas em 2010, que representam 12,5% do território brasileiro. 106 milhões de hectares. 189 novas terras encontravam-se na época em processo de demarcação. Lembre-se aqui dos 12,5 e das 189 terras já. Pode passar. Aqui houve um problema mas a parte indígena, isso é para vocês entenderem que a parte indígena em relação ao resto da população do país. Existe, foi um problema que aconteceu no slide, aí que nós tentamos ajeitar para melhorar para vocês, algumas coisas nós melhoramos e outras pioramos. Mas assim, se for dividir os 106 milhões de hectares deles já em 2010, pela quantidade, pelos 800 mil autodeclarados índios, que nem índios são, hoje eles já têm 134 hectares. Então não é mentira que eles precisam de terra, até porque se dividirmos o resto da quantidade de terra que tem no nosso país pela nossa população, cada um de nós tem 3 hectares. Quem que precisa de terra? Certo? Se alguém foi a Guaíra, a gente até fez um outdoor um dia mostrando isso, tá? Eles não precisam de mais terra. Essa é uma das mentiras que a FUNAI propaga, que eles falam por aqui também. Nós temos pessoas dentro da UniOeste que é defensora dos índios, e é muito bom que a gente tenha democracia, né? Claro que ninguém tem que ter só uma opinião, mas é muito bom que a gente fale a verdade também. E uma dessas pessoas pediu, lançou no Facebook um apoio aos índios, pedindo apoio aos índios de Guaíra, dizendo que eles precisam de terra para plantar porque eles precisam da comida deles, eles precisam plantar comida para eles, porque eles estão passando necessidade. E que seria muito bom, antes ela fala assim, que o oeste do Paraná, aqui só tem agricultor que usa veneno, e isso não é bom para ninguém. Como se nós agricultores quiséssemos usar o veneno, a gente é obrigado a usar veneno. Não tem outra saída, vai produzir que jeito para esse mundo de gente? E aí ela diz assim, então, mas não é verdade que querem tantas terras, não é verdade que querem terras de pequenas propriedades, não, é tudo mentira isso, só que seria muito interessante que os índios conseguissem terra, porque daí nós teríamos uma comida mais saudável. Eu queria saber que comida que a gente vai comer. Vai saber o que nós vamos comer se esse povo tomar as terras. Aí ela fala assim, que muito interessante que tem esse tipo de comida, de produção, porque aqui no oeste do Paraná, eles plantam muito mal, plantam só com veneno. Somos culpados por estragarem, nós somos culpados por estragarmos a terra. Nós não somos, na verdade, o que eles não falam que a verdade nós somos os responsáveis pela paz. Porque se tem comida, tem paz. Se tem comida, tudo se ajeita. Tá?
e vocês sabem que os nossos descendentes saíram de lá, minha família de italianos saíram da Itália porque tinha fome, não é? E lá as evoluções, as guerras que aconteceram foi por causa da fome. Então são só mentiras faladas. O que eles querem? Pode passar. Foi feita uma pesquisa, a CNA, que era da Confederação Nacional de Agricultura, fez uma pesquisa, foi uma das mais completas, pediu para fazer uma pesquisa, o Datafolha que fez, e mostrou que eles, na verdade, eles são beneficiários do programa Bolsa Família, ganham cesta básica, não caçam, não plantam, não pescam mais. E que eles também desaprovam o desempenho da FUNAI. Eles, na verdade, querem que eles querem o que a gente quer, os índios em si. Então, nessa pesquisa, foi mostrado que os índios, se perguntaram individualmente, eles dizem assim: eu quero uma casa, um chuveiro elétrico dentro da casa. Essa é o que eles mais queriam. Depois vinha a saúde. Agora, quando eles ficam agrupados e que quem fala é o cacique, nós precisamos de terra, porque o cacique vem instruído. Como o Roberto mostrou, tem muita gente querendo instruir os caciques, né? E ensinar. Na Guaíra tem um cacique que fala, por ser índio, ele fala fluente o português, o inglês e o francês. E ele está lá, fazendo terrores. Pode passar. O índio diz que ninguém deixa de ser índio porque querer viver bem. É inaceitável que as regras de como devemos ser continuem sendo ditadas de cima para baixo, sem levar em consideração a nossa vontade. Foi um índio que falou isso. Então, não são os índios que querem a terra, são outras pessoas, e muitas outras pessoas, e muito dinheiro atrás disso. Como o Roberto falou, existe o CIMI, que o CIMI, como eu disse, não toma banho, porque ideologia, sabe aquele povo que tem ideologia que não, eu sou assim, não. A ideologia, no meu entender, vai mais ou menos até aquela calçada ali. O resto para frente disso daí é só dinheiro. Não é assim? A gente não está lutando pelas nossas terras porque é o nosso dinheiro, as nossas coisas. Eles também é a mesma coisa. Então o dinheiro está por trás disso tudo. Só que, por serem padres, por serem leigos, eles têm estudo, muito estudo. E têm uma habilidade para induzir e conduzir esse povo, os índios. Pode passar. Área e produção agrícola. Aí que eu falei para vocês, para lembrar vocês, 162 bilhões de toneladas de grão em 49 milhões de hectares, 6% do território brasileiro. Em 2010 era isso que nós produzíamos. Esse ano passado já foram 180 milhões. Com 6% nós tocamos esse país para frente. Porque só a agricultura toca, só o agronegócio que está se saindo desse país. E vocês sabem por quê? Porque tem fome no resto do mundo. Se a indústria aqui se sai bem, a única indústria que está se saindo aqui é a indústria de maquinária agrícola. É a única. Tá? Então, nós com 6% estamos produzindo toda essa riqueza. E eles, com os 12,5%, não produzem nem para subsistência. Hoje já não são mais 12,5%, já são 13%. Olha o Paraná aqui, em segundo lugar com 31 milhões de toneladas, numa área de 9,95 milhões de hectares. No oeste, 1 milhão de hectares agricultáveis. Então, nós estamos num país que não existe outro igual. A gente fala, porque tem Estados Unidos, tem a Alemanha, vocês que são descendentes da Alemanha, né? Mas lá não tem mais onde produzir. Não tem mais. Nem a Europa não tem espaço. A Europa tem gente. A África tem gente. A Índia tem gente. A África tem terra. Não tem água. Não tem clima bom para produzir. O Canadá tem muita água. É um país grande, mas não tem terra e não tem clima. O único lugar no mundo que tem clima, água e terra é aqui. Então nós estamos aqui com o que hoje os estudiosos consideram as duas maiores riquezas. A prata seria a terra, a água
o ouro. Mas não se enganem que seja só isso. Existe muita coisa embaixo disso. Eu vou mostrar para vocês alguma coisa para frente. Só que nós brasileiros sabemos muito menos do nosso subsolo, muito menos do que os noruegueses, muito menos que os americanos, muito menos que os canadenses e ingleses. Aqui, esse mapa que está nesse folheto de vocês aí, mostra mais ou menos aquele mapa que o Roberto mostrou. Só que aqui eles tiraram fora a Foz do Iguaçu, porque essa reunião foi em Foz do Iguaçu, acho que eles ficaram comendo lá, aí mudaram. Mas foi numa reunião que aconteceu com o FUNAI, os índios e o governo. E olha aqui, ó. Aí eles falam que dá 100 mil hectares, dá muito mais 100 mil hectares. Pode passar. A área agricultável reclamada pelos índios não são apenas terras agricultáveis, mas toda a estrutura da cidade, como aconteceu na Gleba Suiane Sul, no norte do Mato Grosso. Aproximadamente 7 mil pessoas, não são apenas produtores rurais, comerciantes, foram expulsos de lá. Vocês já ouviram falar disso em Sul, lá no nordeste do Mato Grosso? Pode passar. Vamos ver umas fotos. Olha o que sobrou de Suiane Sul. Nós conhecemos aquela região, até por acaso fomos até lá quase 2 anos atrás, e essa conversa da tomada que os índios iriam tomar era muito forte. É uma terra maravilhosa. Tem uma mina de calcário imensa nessa região. Os índios não querem, porque os índios chavantes, que são aqueles que seriam os que receberiam a área, são de cerrado, de savana. Lá é mato alto, terra vermelha como essa nossa aqui. E eles, o que aconteceu? Foram tirados de lá. A bombas de gás lacrimogêneo, bala de borracha, é um absurdo que fizeram com as pessoas. Sabe para onde foram essas pessoas? Para debaixo da lona. Quando alguém ganhou uma lona. Porque eles estão até hoje abandonados. E estavam lá com 700 crianças nas escolas, produzindo, plantando. Os índios dizendo que não queriam aquela terra, que queriam que aquelas pessoas ficassem, porque eles se dão bem com a população, que eles dependem da população, que a FUNAI não dá nada para eles. Tem um vídeo do índio dizendo que a FUNAI ganha assim dinheiro, e aqui chega assim. Entendeu? Então eles não recebem nada da FUNAI. A FUNAI mantém eles miseráveis, para que seja mais fácil conduzi-los. Miseráveis na barriga, na comida, miseráveis de entendimento. Certo? Mesmo assim, aquela terra foi demarcada. E muita gente diz assim, daqui ninguém me tira, pois tiraram ele amarra. Tá? E você pode ver na televisão. Aliás, o único jornal, a única televisão que mostra a verdade é o Canal Rural. O resto a gente não pode esperar muita coisa. Tarobá vem fazendo um trabalho bom aqui junto com a gente, mas essas grandes empresas é complicado. Agora no Canal Rural não vou mostrar as verdades que aconteceram lá. Olha a igreja. Sabe quem que destruiu isso daqui? O governo. Sabe para quê? Porque a gente imagina assim, eu não vou deixar minha casa para eles entrarem, para os índios morarem. Eu vi umas pessoas falando já. Não, o governo vem e manda destruir tudo. Sabe para quê? Porque a gente nunca mais volte. Que não sobe nada. Pode passar. Essa é mais ou menos a área demarcada. Aqui é o território chavante. Aqui é o território que eles queriam. Se é que queriam tudo isso. E é aqui que eles demarcaram. Pode passar. Para vocês entenderem que a gente está também mais uma mostra da verdade, isso daqui está escrito, foi escrito pela FUNAI, está no Google, vocês digitem no Google, aparece plano plurianual da FUNAI, é a verdade. Olha o que ele fala aqui no objetivo 943, que é na página 15. A ocupação e gestão de terras indígenas é uma das metas, e uma das metas é indenizar e extrusar ocupantes de boa-fé de 40 terras indígenas. Hoje a indenização gira em torno de 5%.
vocês viram extrusando ocupantes de boa fé. Extrusar está aqui, ó, forçar, empurrar para fora, expulsão. Esse é o significado dessa palavra que eu até nunca tinha ouvido. E eu falo, só FUNAI sabe bem. Ocupantes de boa fé. Para FUNAI nós não somos proprietários, nós somos ocupantes de boa fé. Nós não sabíamos que eram dos índios. E esse papel escrito, ocupantes de boa fé, foi dado quando entraram nas propriedades lá no Mato Grosso para fazer o tal de estudo antropológico para essa aldeia que o Roberto mostrou. No papel estava escrito assim, eles perguntam, quem é o dono daqui? Fulano de tal. Embaixo está escrito ocupante de boa fé. Aí o cara pega e assina embaixo. Tá? Então vocês vejam a quantidade de coisa errada que esse povo faz. 5% do valor da propriedade. Não pagam a terra, pagam as benfeitorias. A terra de vocês não vale pelo que ela produz? Ou vale o barracão que tem nela? Ou a casa que tem nela? Mas mesmo esses 5% eu não tenho conhecimento de alguém que tenha recebido. Porque acontece assim, eu tenho um capital de 1 milhão, mas chega lá a FUNAI com o pessoal do Ministério do Trabalho, não sei o que, e começam a pôr, escuta, você tem isso, aconteceu numa fazenda assim, falou, de quem que é aquele trator lá na fazenda? Quem que dirige aquele trator? Aí o funcionário falou, sou eu. Você tem carteira? Tem. Ah, você tem curso para dirigir o trator? Não. Anota aí. Multa. Mandou o cara multar. Aí ele falou, quem que enche o tanque do trator? Sou eu. Você tem curso para encher o tanque do trator? Não. Multa. Mandou multar. Escuta, você tem roupa para encher o tanque do trator? Não. Mandou multar. Aí, antes disso, a propriedade estava, os bens estavam avaliados em 25 milhões. Era uma grande propriedade. Depois disso, a multa ficou em 7 milhões. Ficou o proprietário devendo para o governo. Vamos passar. Aí lá eu mostrei para vocês que eles queriam 182 áreas, mas olha aqui, ó, isso está na página do CIMIC. Quem tem internet pode buscar, só escrever CIMIC, está lá, ó. Eles querem 1.044 áreas em 2012. Eles já queriam isso daqui, não mais 500 que já existiam, certo? Então eles pensam muito mais longe do que a gente imagina. Vou passar. A área de interesse de reservas indígenas hoje soma 113 milhões, nos dias de hoje já, 13%. Mais de 300 áreas estão em estudo pela FUNAI e CIMI-ANGIAS. Querem chegar a 20% do Brasil. Querem o aquífero Guarani, reservas de pedras preciosas, petróleo, gás, portos, hidrovias. Lá, vocês não viram aí que invadiram agora há pouco um hotel, acho que é um hotel fazenda, um resort em Porto Seguro? Eles não querem que lá seja feito um porto. Porque se nós produzirmos do jeito que nós produzimos, a gente conseguir fazer sair o alimento que sai daqui, que produz aqui, do jeito que a gente consegue produzir, não vai ter mais fome no mundo. Não vai ter mais quem dominar. Quem será o dono? O Brasil. Só se a gente mudar de jeito, que tem lá em cima, porque senão serão os outros que vão mandar. A OEA, ela pediu que o Brasil pediu um comprometimento no Brasil no ano passado que dobrasse a produção agrícola, porque a fome está iminente, a fome já é muito grande. Pediu que dobrasse a produção agrícola. O Brasil já aumentou muito em 2 anos e tem condições de aumentar muito mais, mas ele está ficando muito poderoso. Além de tudo isso, nós vivemos num berço espelho. Realmente aí no nosso subsolo existe muita coisa. Numa daquelas áreas que o Roberto mostrou, uma pessoa lá de Guatemi falou, olha, um engenheiro da Petrobras nos afirmou que existe petróleo de um lado a outro da demarcação, certo? A gente não sabe muito bem o que tem aqui embaixo,
mas só o fato de ter água já é muita coisa. Hoje, todas as águas que existem, águas minerais vendidas como essas daqui, seria até interessante olhar uma daquelas, ou elas são da Coca-Cola ou elas são da Nestlé, ou ainda são compradas e as pessoas, a gente nem sabe. Então elas já estão no mundo, porque não existe água no resto do mundo, como aqui. Pode passar. Aí quando eu falo que no subsolo tem muito mais coisa embaixo disso aqui, tá vendo essa? É uma cabeça de cachorro, né? É chamado de cabeça de cachorro. Está no Amazonas, na divisa com a Colômbia e Venezuela. Aqui é na cidade de São Gabriel da Cachoeira, a maior reserva de nióbio do mundo. Está aqui 83% do nióbio. O Brasil tem quase 98%, 97,8% de nióbio. Alguém sabe o que é nióbio? Pois eu também não sabia. Fomos atrás e descobrimos que sem o nióbio nenhum míssil é feito, nenhuma nave espacial sai daqui, porque é o único minério que suporta altas temperaturas junto ao aço. Então, tudo, mas tudo que existe de armamento fora daqui, de tecnologia para exploração do espaço, sai daqui. Só que, alguém acha que nós estamos ganhando algum dinheiro com isso? Os outros 2%, que não são nossos, estão no Canadá. O Canadá, com o nióbio que eles têm, 2%, mantém a saúde e a educação. E vocês sabem que o Canadá é um país de primeiro mundo. Nós aqui, para vocês terem uma ideia como nós estamos dando o nosso nióbio, vocês já viram falar em barril de petróleo? Que é uma medida que tem, né, no caso de negociar, o Brasil produz tantos barris de petróleo. Pois um barril de petróleo vale em média $95. O preço que nós estamos vendendo do nióbio é a mesma coisa que vendeu o barril de petróleo a $1. Então alguém está ganhando muito com isso, só não somos os brasileiros, nós os brasileiros que estamos ganhando. Existe uma grande conversa, conversa que daí é, mas tem muita gente falando que, políticos também, que é a grande falcatrua do nosso país, muito maior do que qualquer outro desses escândalos, principalmente esse último aí que é o mensalão. Pode passar. Aqui é Roraima, né? Aqui é uma reserva indígena, aqui é outra reserva indígena. Aqui é Raposa Serra do Sol. Aqui é reserva Yanomami. Essas bolinhas vermelhas são os minérios que existem lá. Existem ouro, petróleo, alexandrita, que é uma pedra raríssima, que só existe na América, só existe aqui. Existe urânio lá. Olha como eles souberam dividir bem, ó. Como eles demarcaram bem as terras indígenas. E aqui nós temos a Venezuela. Aqui, se alguém já ouviu falar, ou pode buscar, às vezes na internet busca. O general Heleno, que hoje está na reserva, falou muito sobre isso. Estão tomando as nossas terras, estão tomando as nossas divisas. A nossa soberania está em jogo. Lá não existe mais divisa. Aqui no Brasil não manda mais. Lá quem manda são os índios. Para vocês entenderem, aqui Raposa, aqui desse lado, Serra do Sol do outro. Por isso ficou Raposa Serra do Sol, porque eles tinham várias aldeias e o governo não, o Cine e a FUNAI, então no final da história o governo, falou, não pode viver assim, tem que juntar tudo. Hoje os índios que moravam lá e trabalhavam, que tinham uma grande produção de arroz lá, até exportando com fábrica, com beneficiamento de arroz, hoje os índios que trabalhavam lá com os proprietários rurais estão morando em volta do lixão. É mais uma mentira, a FUNAI não protege índio. A FUNAI demarca terras, essa é a verdade. Ela não, como tutora dos índios, porque eles são inimputáveis, eles não podem cobrar nada deles, tanto que quando você entra com uma ação por causa de uma invasão, você não entra com uma ação contra a FUNAI, e nem contra os índios, você entra contra o governo. Ele não responde por nada, gente. Então a FUNAI responde por ele. E está respondendo muito mal. Certo? Pode passar. O Orlando Vilas Boas é um grande indigenista, sertanista brasileiro, falecido em 2002 mesmo. Ele falou
falou isso, ó, que tem muitos índios indo para a América aprender inglês, aprendendo uma política. Eles vão voltar e falando inglês, com outra mentalidade. O que eles vão fazer? Eles vão pedir ao território yanomami desmembrado do Brasil e da Venezuela. E a ONU vai dar como tutora no começo dessa nova gleba América do Norte. Ele já falava isso. Ele falou, se Deus quiser, eu não vejo isso, porque eu vou morrer. Ele realmente morreu logo depois. Mas, por que a ONU vai pedir? Por que os índios vão pedir? Já nós vamos mostrar para vocês. Aqui ele explicando o CIMI, né, que é vinculado à CNBB, que o Roberto já falou, e que estão por trás disso tudo. Essa é uma ONG também que aparece, quem digitar isso daqui na internet vai ver que eles só tem mentira no site deles. Mas o pior é que todo mundo acredita, pode falar, até porque é verdade e ninguém de nós está falando. Aí eles mostram que é a tribo mais ameaçada do mundo, os Avá. Os Naguaíro que eles estão falando, eles são tudo Avá Guarani. Lá tem 1.500, não tem ameaça nenhuma, né? Vamos passar. Olha como é que eles fazem as manifestações, olha isso aqui, ó. Aqui não sei onde que é, não parece que é. Aqui é Paris, aqui é Londres, entendeu? Então são eles. Aí brasileiro é visto assim, não como produtor, né? Pode passar. Pode passar. É por causa disso daqui o nosso problema. Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas. É como disse o deputado Esperafico falou, também por causa da Constituição. Mas se nós fôssemos realmente um governo, tivéssemos realmente um governo que batesse no peito e dissesse que era patriota, não seria assim. Mas aí aconteceu isso daqui, ó. Em 2007 o Lula assinou um tratado com a ONU que declara que tem 46 artigos, mas dentre eles tem esses aqui, que dá direito à autodeterminação, determinam livremente sua condição política e buscam livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Direito à autonomia ou autogoverno. Tem direito a pertencer a uma comunidade ou nação indígena. Aqui está o problema. Nós damos uma palestra lá no pessoal do direito, falou assim, depois de uma nação, o professor de direito falou, vem um Estado, entre um Estado e um país. Então eles querem formar outros países, porque eles dizem que nós não sabemos cuidar do nosso. Com todas essas leis ambientais, também esse pessoal está por trás disso, que nos obrigam a proteger aquilo que eles nunca protegeram na terra deles. E agora com esse caso dos índios, porque acabou o caso do código, já tem isso na cabeça da gente também, certo? Se não tivesse assinado esse tratado, como outros países não fizeram, assinaram um tratado de respeito aos povos nativos, Venezuela, Colômbia, Austrália, Nova Zelândia, todos assinaram, mas ninguém assinou na íntegra dessa forma. Isso daqui colocou a gente no mato. Ele assinou e o Senado também aceitou isso. Tá? O questionamento está aqui. Qual é o verdadeiro interesse das nossas terras? Por que inúmeras ONGs estrangeiras apoiam assumir os índios na demarcação das terras? Por que a FUNAI briga tanto pelo aumento da terra, já que eles já têm tanto brilho, eles querem mais? Sendo que depois que o processo de demarcação é concluído, os índios são abandonados, gerando vários problemas para o futuro que lhes foi prometido. Por que tantas críticas e repúdios à aprovação dessas PECs, que eu vou falar para frente? E quem serão essas terras no futuro? Dos índios? Fica bom para vocês pensarem. Vou passar. A nossa saída, talvez, seja a única, é a união da gente, como disse já alguém disse aqui, são duas formas, a nossa união, vocês sabendo do que está acontecendo, para ter o entendimento, se posicionarem, e politicamente. Então os políticos estão realmente envolvidos, mas só aconteceu esse envolvimento depois que houve uma grande movimentação por parte da população, e vocês são responsáveis por isso, e nós temos que manter isso, certo? Porque senão os políticos reclamam que quando alguém defende os índios lá na frente, todo mundo bate palma. Agora quando vai defender a gente, ninguém bate palma, até porque não tem nenhum de nós lá, só índio. Nós temos uma diferença entre os índios e nós, né? Nós trabalhamos, os índios não, então eles podem ir lá e nós não.
Só que ou a gente se movimenta, como disse o prefeito, que apoiaria uma manifestação, um movimento grande, que não tem outra saída, que tem que ser feito. Se nós não colocarmos o nosso pé na estrada, não dispormos do nosso tempo, que nós estamos aqui, aliás, é o Roberto e eu que cuida das nossas propriedades, mas nós não trabalhamos mais, a gente só faz isso ultimamente, só faz palestra, conversa, vai em reunião, está sendo uma situação muito difícil para a gente para cuidar. Mas se vocês não se colocarem dessa forma, não vai dar certo, porque não vai ser só o sindicato de Guaíra, o sindicato daqui, a nossa ONG que foi montada, nada disso tem valor se vocês não forem juntos. A Cátia Abreu falou isso daqui, ó, que a ineficiência se agiganta porque a FUNAI acumula competências que transitam pelos 3 poderes da República. Ela é executiva ao conduzir os processos de identificação e demarcação de terras e é legislativo com suas instruções normativas que regulam esses processos. E assume o papel do judiciário. Ao julgar, ela é aqui acusa e aqui julga. Ela faz o papel de promotor e juiz. É um absurdo isso. Então ali a gente tem aqui na frente um abaixo-assinado que veio lá do Rio Grande do Sul, de Mato Preto, pedindo, e que a gente vem traz as palestras para que a gente consiga a aprovação de uma PEC. Pode passar. A 215, que o deputado Dirceu Esperafico falou. Ela fala aqui, ó, inclui dentre as competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação da demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação da demarcação já homologada. Eles querem rever aquilo que foi já feito, estabelecendo que os critérios e procedimentos de demarcação serão regulamentados por lei. É de 2000, até hoje não conseguiram votar, agora vai ter que sair. Se nós nos juntarmos, ela tem que sair, porque isso daí quebra a força da FUNAI. Certo? Então tem embaixo assinado, quem puder, quem quiser, assine. Vamos tentar, dessa forma pelo menos, auxiliar também toda essa manifestação que a gente está fazendo. A PEC 71 é para receber a terra que tomam da gente. E eu acho isso tão difícil, mas se ela for aprovada, quebra a perna da FUNAI também, do governo, porque ele não vai conseguir pagar. Vou passar. Portaria 303, que o deputado falou também, isso daqui assim, ó, é simplesmente um resumo da 3388. E depois que eles demarcaram, depois que o Supremo Tribunal aceitou a demarcação contínua da Raposa Serra do Sol, o problema, eles viram o problema. Eles viram que fizeram uma grande besteira. Aí fizeram uma nova lei, que foi a 3388. Mas como ela é muito grande, eles fizeram 19 condicionantes. Essas 19 condicionantes eram para ser validada no momento que ela fosse publicada no Diário Oficial. No momento que ela foi para ser publicada, os índios fizeram uma baderna em Brasília e não deixaram que ela fosse publicada. E nós estávamos ontem dormindo em berço esplêndido, nem sabíamos, até porque nós temos que trabalhar, né? Então, nós vamos ter que parar um pouco de trabalhar, porque parece que eles não querem que nós produzimos, querem só os índios. Mas nós temos que fazer isso valer. E isso é uma das coisas mais importantes. Vocês viram que eles já estão negociando a CPI com a 303. Eu nem tinha me passado pela cabeça, mas ser política é assim, né? É a arte de negociar. Então, dentro desses 19 condicionantes, o que são 19 condicionantes? 19 regras que foi dado, que o Supremo Tribunal passou para a Procuradoria Federal, para que não fizessem como fizeram, como o Roberto falou aqui, que se não, você tira o índio da tua terra, depois ele vem com o procurador manda com a polícia. Tá? Para que a Procuradoria não fizesse mais isso, para que os juízes votassem a favor das não demarcações, para que tivesse uma linha de pensamento. Das 19 condicionantes, só 2 falam da invasão, falam dos índios. Elas pedem que, vedada a ampliação da terra indígena e assegurada a participação dos entes federais no procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas. Ele já não tem mais nem esse direito, vocês entenderam? Entes federais. Quer dizer, o governo já perdeu tudo
fomos juntos no barco. Então, essa é a nossa única saída, tá? Através da nossa união e através da votação, através dessas leis. Nós temos que apoiar as políticas e deixar-nos de orelha quente e também bater palma, porque também disso precisamos apoiá-los onde eles estiverem, onde ocorreu como aconteceu em Itapuru, que foi daqui o grande movimento. Foi o nosso povo daqui que fez diferença em Itapuru. Eu agradeço a vocês. Bom, isso daqui vocês já conhecem, né? E olha aqui como é que são as aldeias. E tudo era assim, e ficou assim. Vamos passar. Aqui, ó, isso daqui é na propriedade do pai do Roberto. A gente vai numa audiência pública, que eu acompanhei, fui junto. Lá, a gente é obrigado a falar a verdade, na frente de um juiz federal. Quem que se anima a mentir? Você já foi lá. Você é obrigado a falar a verdade, tá? Então, eles perguntaram, o senhor tem essa propriedade há quanto tempo? 30 anos. O senhor obedece às regras das leis ambientais? Sim. Essa mata está cercada, totalmente cercada, protegida, plantada, aí dentro tem uma nascente. Quantos alqueires, né? 22 alqueires de mata que foi utilizada como reserva de outras áreas, né? Também. Aí eles lá pro juiz, a juíza falou assim, por que você disse que ali é a tua terra? Ah, meu avô falou que era ali minha terra. Como é que você sabe que ali não tem, naquele mato? Mas meu avô falou quando eu era criança. Como é que você sabe que era naquele mato? Não, ali era mata de laranjeira, ali era... Meu avô trabalhou, morou ali. Aí eu falei, não, vocês vão desculpar, mas isso não está certo, não quis dizer que o índio estava mentindo, mas é que não era, nunca foi mais laranjeira, foi outra colonização que foi o Codal que fez. Tá. Aí o índio falou, nós precisamos lá viver, caçar, lá é nossa terra lá. Ah, é? Bom, e aí precisamos também de espaço para plantar, porque nós não temos, nós precisamos plantar. Aí, no final, a juíza falou, então vocês não querem fazer o acerto, nem o acerto. Aí o índio falou assim, mas nós precisamos, nós não vamos ficar no mato, porque no mato não dá para ficar, lá tem bicho. Está gravado lá. E tem criança lá tem muito bicho, o mato é fechado aquele mato. É assim, ele falou. Aí a gente vai na frente do juiz, fala todas as verdades, tem um monte de documento e o que o índio fala, mente, é verdade. Do lado dele estava um funcionário da Fundaí de Guaíra, o Diogo, fala fluente o Guarani. O índio, cada vez que a juíza perguntava que ele se atrapalhava um pouco, ele olhava para o cara da Fundaí e o cara falava no ouvido dele. O que ele tinha que falar? Quer marca melhor do que uma condução do índio? Se ele soubesse exatamente o que ele queria, será que ele precisaria que alguém fofocasse no ouvido dele? Bom, existe também lá em Guaíra outras situações, que teve um índio que sonhou que a terra dele era ali mesmo. Né? Sonhei que a terra era aqui. Ah, tá bom. Outra coisa, a gente, se vocês, a Tarobá uma vez foi lá e eu acompanhei a reportagem, só para vocês terem ideia de como é que funciona. Foram lá, fizeram a reportagem do pai do Roberto, fizeram... quero na aldeia. Vamos na aldeia com vocês. Não, mas nós precisamos ir lá. Eu falei, eu vou levar vocês lá, mas eu não vou ficar. Como estava chovendo, eu levei nessa aldeia que é desculpa, não é aldeia, é invasão. Não existe nenhuma aldeia lá e também não são índios, são autodenominados índios. A gente não pode aceitar uma mentira. Levei eles lá nessa invasão, bem grande já. O que aconteceu? Ela chegou, começaram a montar para filmar, passou um Paraguai, que se diz índio, e falou, o que é isso daí? Ah, é televisão? Eu quero falar. Ah, tá bom, como é que é o teu nome? Fulano e tal. Ah, tá. O que o senhor quer falar? Eu quero dizer que eu estou sendo perseguido por eles. Por eles quem? Por eles ali, ó. Eu sou daqui, eles vieram do Paraguai e estão aqui agora. E querem ficar aqui, eles ganham tudo, eu não ganho nada, eu estou sendo perseguido. Aí nessa já veio um outro louco
louco de lá, daqueles que se diz índio, gritou com aquele ali, falou, para de mentir aí, bem alto. Não estou mentindo, é verdade, estou sendo perseguido. Aí ele falou, não pode falar, já veio querendo brigar com a repórter. E aí a repórter falou assim, ué, mas por que não pode falar, eu estou aqui? Não, aqui não pode falar. Tem que falar lá dentro da aldeia, com o cacique, não pode falar com ele, que ele é mentiroso. Aí é mentiroso, né? Aí veio o cacique de lá, gritou com a repórter de longe já. Passou por longe dela, você está fazendo aí? Estou filmando. Não pode filmar aí. Mas como não pode filmar? Aqui é a rua. Aqui quem manda sou eu, tem que filmar lá na aldeia. E era a estrada. Entendeu? Então você vê como é que é a situação, como eles mandam. O que aconteceu? Foi lá na aldeia, eu não fui, eu estou fora. Aí eu tinha uma índia do meu lado, falei para ela, tudo bem. Falei para ela assim, de onde você é? Eu sou daqui, mostrava o terreno da frente. Aí eu falei, mas daqui não, daqui você não é, você nunca teve índio aqui? Quem falou para você? Ah, falei, eu sei, nasci aqui, nunca teve índio aqui. Teve sim, não teve. Aí ela chamou uma menininha e falou assim para ela, falou Guarani. Aí a menina falou, Cidade Real. Aí eu sou nascida em Cidade Real. Ah é? Eu falei, quantos anos você tem? 53. Nunca teve índio lá também? Como é que você nasceu lá? Não, quem falou para você? Eu sei, a gente tem até uma propriedade ali perto, nunca teve índio ali. Não, eu nasci lá. Essa é a cidade que ela falou. Entendeu? Então vocês entendem como eles estão sendo dominados, uma mentira atrás da outra? Pois é, eles foram filmar dentro da aldeia, o que acontece? Aparece uma casa de coitado, nós não temos nada, não tem casa, não tem isso, não tem aquilo. Mostra para a população, todo mundo fica com dó do índio, diz que nós temos que dar a terra assim. Aquela que nós compramos, pagamos, produzimos. Legal, né? Agora, quando está para fora da aldeia, fora da filmagem, querem bater na repórter. Lá dentro, é assim que funciona, eles estão muito bem ensinados. Certo? Então, outra coisa que eu queria falar, e falar para vocês uma outra verdade, é que essa manifestação, essa movimentação que está acontecendo em Bahia, essa camiseta que foi até o show rural, teve uma grande participação das mulheres. E, claro, aqui nós estamos meio, né? Tem Roberto e eu, então 50%. Mas hoje nós somos em 51% da população, as mulheres. Eu quero pedir que as mulheres participem, que sejam mais uma voz, que atuem da forma que vocês puderem. Por quê? Porque vocês conosco viraram mais 5, 6 mulheres que estão nos apoiando, que fazem parte da organização, que são guerreiras, entendeu? As mulheres têm outra forma de fazer as coisas, outra forma de falar, se comunicam mais. Bom, graças a Deus é todo mundo de um jeito, homem de um jeito, mulher de outro, né? Então nós temos que nos unir. Os homens não podem ficar sozinhos nessa, e nem as mulheres ficarem de fora, certo? Então, mulheres, por favor, participem. Até porque, se tiver algum homem que não ache que isso seja uma verdade, que seja contrário, se a mulher achar que é verdade, ele vai mudar de opinião, porque ele não vai aguentar a buzinação no ouvido até que ele muda de opinião, não é assim? Mas é assim que funciona mesmo. E queria ler para vocês um pedaço de um poema que explica bem a situação que hoje está implantada e que, se a gente não se movimentar, é um poema de um brasileiro, Eduardo da Costa. Isso é para vocês entenderem que, se a gente se movimenta hoje, com ele não vai ter mais jeito. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E nós não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam nas flores. Matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada.
Então entendo com isso que hoje é uma situação que está acontecendo em Guaíra, em Terra Roxa, mas que não é só do vizinho, é nossa. Certo? Participem, apoiem, estão sabendo mais, busquem mais conhecimento, porque é muito importante. E a única coisa que eu posso dizer para vocês é que não tem outra saída. Não tem outra. O bem a gente se une, o bem nós perderemos tudo. E eu não estou querendo assustar vocês, só estou falando a verdade. Agradeço a atenção de vocês, peço desculpa se causei sono. Agora não peço desculpa se vocês ficaram mais assustados ou com um pensamento diferente do que vocês vieram. Obrigada.